Boa noite, queridos irmãos e irmãs. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Nossa Senhora alcance o coração de todos vocês. Eu me chamo Gilmar, sou da Paróquia Bom Jesus da Pedra Fria, aqui em Mariporã, Terra Preta, lugar santo. E tenho a graça de assumir nesse tempo a Renovação Carismática Católica me confiou esta graça de assumir o ministério de pregação aqui da regional. Quem estava à frente desse ministério era o nosso irmão Edson, bastante conhecido pela grande maioria, e o irmão Edson pediu um tempo para poder estudar, que a gente reze por ele, para que a graça de Deus, o Espírito Santo o ilumine e acumule ele cada vez mais e mais de sabedoria. O Espírito Santo é o educador das nossas almas. Tive a graça de conhecer a Renovação Carismática em 1996, tinha 16 aninhos, e participei do Querigma na Praça da Sé, e tive a graça de experimentar dessa riqueza que foi o Querigma em 1996. A partir de lá me apaixonei por nosso Senhor Jesus Cristo e tenho feito a caminhada aí cada vez mais e mais enquanto igreja peregrina que somos, caminhando aí rumo à eternidade celeste. Queridos irmãos e irmãs, a parte que me coube hoje, até peço perdão pelo horário, ainda não estou habituado com a dinâmica do nosso grupo e da nossa própria diocese, né? O tema que vou abordar com vocês hoje, com a graça de Deus, é a justificação pela fé. Romanos capítulo 3, versículo do 21 ao 26. Eu estou trabalhando com duas Bíblias, a Bíblia Ave Maria e a Bíblia que eu gosto muito para estudar, que é a Bíblia de Jerusalém. Essa minha é bastante antiguinha, mas é uma Bíblia que eu gosto muito para estudo. Como todos sabem, queridos irmãos, a teologia cristã, ela não nasce claro, ela nasce com nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo traz todo o fundamento da fé. Aliás, Ele é todo o fundamento da fé, não é? Nosso Senhor Jesus Cristo traz a sua doutrina para o mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo sistematiza, de certa forma, por meio dos seus discursos, por meio dos seus atos, a fé ou a verdadeira fé que nosso Deus deseja que nós tenhamos. Porém, a teologia como nós conhecemos, né, o estudo da revelação de Deus, o estudo da graça de Deus, o estudo de nosso Senhor Jesus Cristo, a teologia cristã, ela se desenvolve, não é, depois da estada de nosso Senhor Jesus Cristo aqui no mundo. E é sobre isso que esta comunidade, né, essa comunidade, não só a comunidade de Romanos, mas também os apóstolos e os discípulos, eles tiveram essa preocupação de organizar o pensamento cristão, de fundamentar por meio também da razão os mistérios da fé, né, de trazer a reflexão. Lembra, né, o apóstolo Paulo, ele era filósofo, né, ele tinha uma boa formação, então ele também ele ajudou a fundamentar, a estruturar a doutrina cristã para as próximas gerações, que somos nós, graças a esse trabalho desse apóstolo, né, de modo especial, né, porque Paulo tinha na sua formação também a filosofia grega, né? E a filosofia, como todos sabem, a filosofia vai trabalhar ou vai refletir sobre todas as questões, ou seja, vai trazer à luz da razão. Não é? E é isso que o apóstolo Paulo, não é, por meio dos seus discursos e por meio dos seus ensinamentos, ao fundamentar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, vai tentar fazer, não é? E é isso que diferencia também a nossa fé de várias outras fés, tá? Enquanto muitas fés se baseiam, se fundamentam apenas, né, no rito, ou fundamentalmente, né, no rito, na emoção, no sentimento, na experiência pela experiência, a nossa fé cristã também, ela se fundamenta na racionalidade, porque a racionalidade ou a razão é graça de Deus. Foi Deus que criou a nossa razão, não é à toa que nosso Senhor Jesus Cristo falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecimento é a utilização da racionalidade que nos foi dada por Deus. Veja, nesse capítulo 3, nesse versículo do 21 ao 26, nós temos 3 temas bastante complexos para entender, não é? Primeiro, justificação. Segundo, redenção. E terceiro, propiciação. Né? Veja que o apóstolo começa dizendo, né, no versículo 21, mas agora, sem o concurso da lei, estou com a Bíblia Ave Maria, né, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Olha que interessante, manifestou-se a justiça de Deus. Olha um tema importante, justiça, né? E aí o apóstolo vai dizer, os profetas e a lei, não é? Nós tivemos os profetas e a lei para conduzir o povo judeu, para conduzir a humanidade, né, no caminhar para Deus. Então, pela observância da lei, não é? E pela observância, e pela ação, e pelo ouvir-se os profetas, se faz um caminho para se chegar a Deus. E aí nós temos o apóstolo dizendo, né? Agora, irmãos, manifestou-se. Ou seja, Jesus é a manifestação da justiça de Deus. Não só a justiça de Deus que os homens buscaram no passado, mas também a justiça de Deus que os profetas anunciaram e convidaram o povo à conversão. Só que aí nós precisamos discutir um pouquinho, ou refletir um pouquinho, sobre o que seria essa justiça. Porque quando a gente fala em justificação ou justiça, a gente está falando em um conjunto de normas e regras que precisam ser estabelecidas, que precisam ser seguidas para se alcançar a graça ou não.
Então nós temos, de certa forma, com esta palavra, né, que o apóstolo Paulo vai trabalhar, não é? Essa questão da justificação, do fundamentar ou do dar a justificativa, né? O porquê se faz isso, ou porquê se faz aquilo, ou porquê se fez isso, ou porquê se fez aquilo. Não é à toa que os judeus têm um código moral imenso. Lembra de nosso Senhor Jesus Cristo, que estava comendo com os seus discípulos, e aí chegaram para nosso Senhor Jesus Cristo e falaram: nossa, os teus servos ou os teus discípulos não lavam as mãos para comer? Aí nosso Senhor fala, né? Olha, não é aquilo que sai da boca, aliás, não é aquilo que entra, né, pela boca do homem que o emporcalha, mas é aquilo que sai. Ou seja, nosso Senhor vem trazer um novo conceito de justificação e de justiça. Não é? Então veja, você tem um código para ser seguido, ou se você errou, você tem um código de práticas a executar para poder alcançar a purificação. Então o conceito de justiça está muito ligado à vida prática. Está muito ligada à questão dos costumes, dos hábitos. Né? E aí o apóstolo vai dizer: nosso Senhor Jesus, a manifestação de Deus em Jesus é a nossa justificação. Veja, que coisa importante, né? Existem muitas pessoas e muitas práticas de fé, inclusive no nosso meio, não é? Que concede a justiça de Deus como fosse a nossa justiça. Então, eu exerço, eu pratico uma determinada ação, e por conta dessa prática dessa ação, o Senhor vai me dar a graça, ou vai me dar a cura, ou vai me dar a bênção, ou vai me dar a salvação. E o apóstolo Paulo está indo contra esse tipo de ideia, porque isso seria barganha. Se eu praticar determinados exercícios, se eu fizer determinadas coisas, a graça de nosso Senhor vai me alcançar. Não, isso os evangélicos fazem muito, com todo respeito aos nossos irmãos evangélicos, né? Mas isso é uma mentalidade capitalista, né? De que eu pratico e aí eu sou justificado. Não, o apóstolo Paulo, nosso Senhor Jesus Cristo, vai dizer, né? Eu vim para que todos. Ele é o motivo da nossa justificação. Ele apaga, ele é o apagar das nossas fragilidades, do nosso pecado que nos condena e que nos condenava. A fé nessa manifestação da justiça de Deus em Jesus, que apaga os nossos pecados e me dá graça. É claro, eu não estou dizendo que nós não precisamos praticar exercícios espirituais, eu não estou dizendo que nós não precisamos ter práticas de bondade, de amor, de justiça e de purificação dos pecados, porque veja, uma vez que o pecado entra na nossa vida, ele mancha a nossa alma. A mancha fica lá. Quem apaga é nosso Senhor por graça, por meio da confissão, não é? Aí nosso Senhor vem, nos lava, nos purifica, e aí a gente volta àquele estado de graça. E aí por estarmos aqui limitados neste mundo, né, neste mundo que onde jaz o pecado, a gente vai pecando, e aí por isso a nossa necessidade de estarmos sempre diante de Deus, sempre diante de Jesus, orando, se entregando, amando, praticando bem, praticando a justiça. Inclusive os nossos irmãos, né, tem muitos que dizem que por meio das práticas que a gente alcança a salvação, é por meio da prática que se alcança. Não é por meio da prática. A prática é consequência da fé. A prática é consequência da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos justifica, que nos santifica e nos dá o céu. Então nós praticamos o bem porque nosso Senhor nos amou primeiro. Nós praticamos o bem porque nosso Senhor nos justificou. E por meio dessa justificação de nosso Senhor, lavados, purificados em seu sangue, é que nós vivemos os valores do reino de Deus. Então veja, a justiça de Deus nada mais é para nós como adesão pessoal, voluntária a Cristo. Isso é fé, não é? Então veja, justificação pela fé. Eu, acreditando, aceitando, vivendo os valores do Cristo, sou justificado. Então é graça, não é? É graça. Eu sou salvo pela graça de Jesus, de nosso Senhor. E aí nós temos um outro aspecto, a redenção. Redenção, esse termo foi tirado do linguajar de escravos, não é? O que é a redenção? A redenção nada mais é do que para que haja a libertação, para que haja a liberdade, a libertação, né? A redenção, você precisa negociar, ou você precisa pagar, você precisa alcançar a libertação ou a liberdade, não é? Para que você seja livre, você tem que ter uma paga, não é? Então veja, a redenção que nos vem por meio de Jesus Cristo é gratuita, e para todos aqueles que acreditarem. Por isso que o apóstolo Paulo vai trabalhar, não é? E Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos 10:45, né? Vai estar lá, depois vocês deem uma lida, é importante. Ele vai dizer, né? Jesus, não é? Sem pecado algum, se fez pecado para a nossa libertação, ou seja, para a nossa redenção. Ele, por meio da doação da sua vida, não é? Nos tornou livres, nos redimiu, ou seja, devolveu a nós o direito da liberdade, não é? Liberdade de filhos de Deus, que o apóstolo Paulo vai trabalhar muito bem em suas cartas, não é? Porém, ainda, não é, naquele contexto, não é, ainda se tinha muito essa dúvida em relação da liberdade que nosso Senhor Jesus Cristo veio dar àqueles que acreditavam nele. Não é? E o apóstolo Paulo estava fazendo essa distinção com a comunidade, né? Olha, nosso Senhor, a justificação nos vem por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É um dom gratuito, é graça de Deus para nós, e é Jesus quem nos traz essa graça e apaga a libertação da escravidão. A redenção que ele nos veio dar é a paga para a nossa volta, né, à casa do Pai, a salvação. Né? Então a redenção de nosso Senhor está justamente nisso. Ele se faz, por isso o profeta vai dizer, né, ele assume sobre si as nossas dores. Aquilo que nos acusava, ele toma sobre ele. Então ele nos traz ele nos redime, ou seja, ele nos liberta. Ele nos dá essa possibilidade de livres
eu, conhecereis a verdade vos libertará. Então essa liberdade, que é a verdade de Jesus, que nós alcançamos por meio da graça dele, da doação dele, Então o apóstolo Paulo está trabalhando também essa questão, da redenção. Eu não preciso mais me preocupar com uma paga para poder alcançar a liberdade. A paga é nosso Senhor Jesus Cristo. O preço da liberdade dos filhos de Deus nos veio por meio da doação de nosso Senhor. E aí a gente tem também um outro conceito, que é a propiciação, ou seja, no Antigo Testamento, aí a gente está muito ligado aos rituais. No Antigo Testamento, o povo judeu, no templo, tinha-se um tipo de ritual de libertação, de propiciação. A gente pode estar trabalhando com esses termos, Tinha-se um tipo de paga, também está muito ligado, o rito de propiciação, ou seja, eu colocar algo no lugar para alcançar a expiação, a libertação, para alcançar a graça, Então você tem aí esse outro termo, 2 Coríntios vai dizer isso também, aquele 2 Coríntios 5:21, aquele que não tinha pecado algum, se faz propiciação para nós, ou seja, ele se faz vítima, vítima perfeita, agradável a Deus, para que nós tenhamos também aí essa libertação que nosso Senhor veio nos dar. Então o apóstolo Paulo está trabalhando esses conceitos: justificação, redenção e propiciação. Ou seja, nós não precisamos mais de imolar bois, carneiros, nós não precisamos mais pagar ou apresentar a Deus, em rituais específicos para alcançar alguma graça, A propiciação nos veio por meio definitivamente de nosso Senhor Jesus Cristo, que doa a sua vida por amor a cada um de nós. Espero ter alcançado aí a vontade de nosso Senhor de poder partilhar um pouquinho com vocês aí desse texto, tá? Graça e paz da parte de Deus para cada um de vocês, para a família de vocês, um excelente começo de semana. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Salve Maria.